Agora com a voz do consumidor e André Cunha, advogado do direito do consumidor. Bom dia, doutor André. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Itaberá, 98.7. Tudo bem com vocês? Tudo certinho com a gente aqui. Véspera de feriado, feriadão para muitos, né? E o que o feriado de Finados, que é uma data tão diferenciada, né? Tem a ver com consumo, André? Jorge, muito importante nós falarmos dessa data no Dia dos Finados, que é amanhã, porque, querendo ou não, Jorge, amanhã essa data é marcada por muita emoção, né? Principalmente aquela saudade do familiar, do amigo, né? Daquele parente, ou até uma pessoa, aí muitas vezes é uma pessoa que a gente não tem muito contato, mas, de certa forma, uma pessoa famosa, é sentimental, é uma data muito sentimental. E essa lembrança, muitas vezes, é transformada em algum objeto, algum produto que nós vamos adquirir no comércio. Então, ela se transforma, sim, numa data também que o consumidor precisa estar de olho para não ser enganado. Por isso que nós trazemos essa data para que os nossos consumidores entendam como funciona na compra de flores, na compra de velas. Isso caracteriza o consumo, né? Eu estou comprando flores, caracteriza o consumo, qual o cuidado que eu tenho que ter durante essas compras, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres como consumidor. Então é muito importante que o consumidor saiba que sim, que no dia 2, dia dos finados, muitos principalmente se aproveitam da data para ganhar em cima de preços abusivos, Jorge. E quando a gente fala de preço abusivo, o que se torna? Que hoje, né, no dia a dia, aquela flor, aquela coroa que custa o valor de 200, 300 reais, chega perto da data que sabe que é sentimental, todo mundo vai querer levar uma flor, vai querer comprar algum objeto e deixar lá, naquele cantinho, no cemitério, como ainda a memória, a recordação daquela pessoa, a saudade. E aí eles aproveitam para aumentar os preços, né? Nós sabemos que todos os anos é a mesma coisa, né? Principalmente quando se faz aí aquele levantamento de preços durante o ano. Qual é o preço do pacote de vela? Qual é o preço que vai vender no dia dos finados porque a procura é maior, né? Qual é o preço da flor durante o ano? Então, durante o ano, a flor é utilizada para uma data comemorativa, né? Um aniversário, quando não tem o dia dos namorados, quando é de pai e mãe, a floricultura aplica um valor. Quando chega no dia dos finados, que todo mundo está muito sentimental, e vai na floricultura, o preço está lá em cima. E às vezes pode chegar, Jorge, já foi constatado várias vezes, né, e alguns PROCONs de Santa Catarina, até do Brasil, já têm falado sobre isso também, que pode chegar a mais de 600% o aumento. Nossa, mas isso acontece mesmo, é? Acontece pelo fato de que a procura é muito grande, né, Jorge? A procura de flores, principalmente. E muitas vezes a flor, por que ela aumenta o preço? Porque é num dia anterior que vai se comprar. Porque não tem como comprar 2, 3 dias antes. Porque vai murchar, a muitas flor vai morrer, vezes até né? em cima da hora, no mesmo né? dia. Próximo aos cemitérios. Isso, no mesmo dia. Então, quando está próximo, né, é um dia posterior, um dia anterior, para no outro dia levar aquele produto, eles colocam o preço que eles querem, né? Até porque a procura também é grande. Mas colocar o preço que eles querem, que o fornecedor quer, é legal? Não. É abusivo. Porque se eu vendo um vaso de flor o ano todo, o preço dele custa R$30, no dia dos finados ele não pode simplesmente custar R$50. Por quê? Porque isso é uma elevação de preço sem motivação. Estou elevando porque é uma data comemorativa e eu quero aplicar aquele valor. Não, isso é uma prática abusiva, está lá no Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor deve sim, né, fazer a denúncia nos órgãos de proteção quando isso ocorrer. Mesmo com o crescimento da demanda, que dizem que o mercado se regula pela demanda. O Código de Defesa do Consumidor, Jorge, deixa muito claro que a elevação de preço ela tem que ter uma motivação, né? Não é porque
a procura é grande que eu vou aumentar. Isso não é uma elevação. A elevação, o que é do preço? Aumentou na coleta. Por exemplo, a enchente. A enchente veio, né, aquele fornecedor que se implanta a flor, colhe a flor para o produtor. Então, automaticamente. O produtor foi prejudicado. Faltou com a enchente, prejudicou todo esse plantio dele, aí automaticamente ele não vai ter, e ele vai ter que suprir. Né? Então vai aumentar o preço, porque querendo ou não, aumentou, ou vai ter que replantar, porque morreu todas aquelas que ele tinha preparado, aí ele está 2 vezes aí plantando a mesma flor para poder colher, vamos supor. É verdade. Aí vai ser mais caro, é óbvio, né? Mas não simplesmente eu vendo o ano todo R$30, chega no dia dos finados, e o consumidor precisa ter muita atenção, Jorge, porta de cemitério. Né? Aqueles ambulantes, né? Não que não compre aos ambulantes, bem pelo contrário, se puder comprar no seu bairro, na sua cidade, perfeito, ajude, né? Mas principalmente nós que sofremos aí, né, com enchente, então todo mundo está fazendo de tudo para poder ganhar ou suprir o que perdeu, ou não houve aquelas vendas, né, por causa da enchente, então o que perdeu, e principalmente aqueles que perderam, inclusive, bem mais materiais, né, entrou água dentro da loja, do seu estabelecimento, na sua casa, então vai precisar repor de certa forma, mas tome muito cuidado o consumidor que vá e compre desses ambulantes. Pechinche, né, pechinche, porque muitas vezes só está aberto, só tem aquele ambulante ali, e aí ele vai aplicar o preço que quer. Porém, o consumidor tem que ficar mais de olho ainda, porque ainda que ele é um ambulante na frente do cemitério, ele tem que ter o preço visível. Ele não foge do termo de fornecedor. Ele tem que estar ali, ele está, conforme a legislação, ele tem que estar com o preço legível. Estou com o preço legível vendo no cartão, qual é o preço? Tem que estar dizendo que o cartão é o valor, o preço à vista é outro, que pode ter diferenciação. E se ele vende 2, 3 vezes e ele cobra, aplica juro, tem que estar também muito bem especificado. É verdade. Uma dúvida só que fica, né, principalmente para mim, doutor André, que o senhor pode esclarecer, é como é que eu vou comprovar que é um preço abusivo? Eu não tenho que apresentar comparativos, notas. Vamos usar o termo aí, o produto vela, por exemplo, né, que é muito consumido nessa época, nesse dia. Eu não comprei vela antes, não sei nem o preço de quanto custa uma vela, né? Mas eu me deparo lá e acho caro, mas o achismo não comprova nada, né? Aí é que vem o negócio. Isso mesmo, Jorge. Não é simplesmente eu cheguei na loja, paguei o pacote de vela hoje R$3, né, com 3, 4, 5 velas, e achar que é caro e eu não quero pagar e que está sendo abusividade. O próprio consumidor não fez o trabalho dele. Ele tem que fazer o trabalho dele, que é o quê? Pesquisar e verificar. Agora, eu vou lá e compro o pacote de vela, que custa R$3, R$4, eu vou pagar ele R$30. Eu já acho caro porque eu conheço o valor. Né? Então eu vou verificar porque eles aumentaram naquele período. O que eu vou fazer? Vou denunciar, porque o PROCON da cidade, né, ele vai fazer o trabalho. Vai lá naquele estabelecimento e vai verificar o preço que ele comprou a vela através de nota fiscal. O fornecedor, então, né, ele adquiriu, né, as velas no mês de março e o preço que ele adquiriu agora. Se foi o mesmo, por que ele aplicou R$3 em um e R$30 no outro? Então a abusividade está aí. A comparação quem vai fazer vai ser o órgão automaticamente. O órgão faz essa comparação. Se você não tiver nenhuma prova na mão, mas está achando caro porque você sabia que era aquele valor. Agora, se você fez a comparação, você pesquisou antes, e isso em todas as datas, não só no dia dos finados, mas no dia dos namorados, no dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal, o consumidor ele tem que fazer esse trabalho antes. Né? Lá naquela Black Friday que nós vamos ter agora, né? No final do mês. Tá vindo aí, né? Tá vindo aí. Já, eu quero aquela geladeira. Eu sei que ela vai baixar aquela geladeira. Já vai lá e olha o preço e guarda lá, né? Já verifica, porque na mesma loja é muito mais fácil de você comparar ainda, né? O que acontece? Quero aquela geladeira. A geladeira custa R$6.000. Então, automaticamente, quando chegar a Black Friday, vai estar lá a promoção, 50% de desconto. E qual é que está o valor de 50% de desconto? R$6.000. Então, ela não teve desconto. Né? E aí o consumidor consegue provar que ela não teve nenhum desconto e a abusividade é uma prática abusiva e aí sim o órgão de defesa do consumidor vai lá e vai resolver esse problema para você. Tá certo. Então fique atento aí, né? Dia de finados, visitamos os cemitérios, né? Levamos lá alguns produtos, mas atento também com a exploração de preços desses produtos para que não seja
abusiva. E em caso de abusividade, né, faça a denúncia ao órgão de defesa do consumidor. Isso mesmo, né? Nós temos o órgão de defesa da cidade e tem o órgão de defesa, né, do estado também, né, que é o PROCON de Santa Catarina, ele pode fazer essa denúncia. Muito atento, ainda em outra dica, que é referente nesse período que tem aqueles... Hoje nós temos vendedores dentro dos cemitérios vendendo plano funerário, né? Nesse momento eles estão vendendo... Hoje... O fornecedor ele busca vários meios e ele vai atrás do consumidor. E nesse momento que você está ali emocional, ainda que já passou aquele período de luto, você está lá visitando, né, o túmulo daquela pessoa que você ama, você ainda está emocionado, você ainda tem de certa forma. É um momento propício. Né? Né? Então eles vão oferecer a você para que você já resguarde o seu ou do familiar, e aí você já vai pensar que você tem aquela mãe, aquele pai, aquele avô que pode precisar daqui a pouco, né, Jorge? E aí você acaba adquirindo. Saia, peça, faça até a cotação se quiser. Pergunte qual é o preço que está sendo aplicado, mas saia, reflita e em outro momento você adquire. Estamos fazendo agora que tem que assinar agora. Esse assunto, né, nós já vamos deixar muito claro, esse assunto tem que ser nesse momento, a promoção é para agora, corra, fuja. Porque aí você está levando, né, de certa forma, algo que é abusivo. E possivelmente você está levando algo que você não queria comprar e você vai conseguir constatar lá na frente. Porque tudo que eles pedem para que seja agora, e nós tínhamos muitas, inclusive escolas em inglês, foi uma época muito, 2, 3 anos atrás, nos PROCONs aí, as escolas de inglês entravam em contato com você dizendo que você foi indicado. E aí, e que era você comum, tinha que, né? Como era comum, isso, né? E que você tinha que fechar naquele momento, porque a promoção era para aquele momento. Se você saísse dali, o preço já mudaria. O que o consumidor aconteceria? Fecharia naquele momento. Quando ele ia ver outras escolas, porque ele não teve tempo de pensar, pesquisar, quando ele ia ver outras escolas, ele via que estava pagando um preço muito mais caro. Ou o vizinho que não teve ninguém indicado, ele foi lá naquela escola, fechou o contrato, ou às vezes o contrato dele era até mais barato do que ele fechou naquela promoção deles. Isso acontece, né? Então, aquela questão do impulso. Isso, então esse plano, né, o plano funerário, principalmente, porque nesse momento a gente está falando muito em sentimentos, né? A preocupação nesse momento é sentimento. E quando a gente está sensível, principalmente um pai e uma mãe que está lá no cemitério que perdeu um filho, um avô, ou um filho que perdeu o pai e recentemente está lá ainda em luto, né? Seu coração está de luto, vai comprar o que for oferecido, vai levar, porque é esse momento eu vou levar mesmo, mas aí depois vai constatar aquela abusividade e aí você então perdeu dinheiro, muitas vezes, porque o ambulante, se você comprou na porta do cemitério, nunca mais vai ver ele, porque ele é ambulante, né? De certa forma, muitas vezes não tem nem nota fiscal, não tem nada, está ali. Embora a prefeitura faça totalmente uma fiscalização nesse, né, a prefeitura vai estar fiscalizando nesse período, amanhã vão estar em fiscalização, mas já a gente sabe que são muitos cemitérios, são muitos locais, e ambulante vem, faz a venda e acaba enganando o consumidor e ele nunca mais vai conseguir encontrá-lo. Não que não seja interessante, né, o cidadão pensar num plano funerário. Nada disso. É interessante sim, né? Bom pensar. Mas precisa planejar. Pesquisar, planejar, né? Não fazer nada no tal do impulso, né? Depois a gente pode se arrepender ou pode até fazer um mau negócio, que depois não tenha como voltar atrás. Né? Fechou o contrato, você sabe que se nesse momento, no cemitério, o consumidor precisa ter essa consciência de que ele fechou lá no cemitério, um balcãozinho, uma mesinha lá no cemitério, ele fechou, ele tem 7 dias para reclamar, né? Se ele comprou ali, que não comprou dentro da funerária em si, ele tem 7 dias, porque é uma venda fora do estabelecimento comercial, aí automaticamente, passou 7 dias, ele não consegue mais fazer essa reclamação, ou a devolução que ele não... E aí vai ficar com aquele plano que é muito mais caro, muitas vezes não dá conta de pagar. Porque naquele impulso, naquele momento de fragilidade, podemos dizer assim, emocional, ele acabou caindo, né, nesse golpe pelo fato de que ele estava muito sensível. Doutor André, em qualquer momento, sempre ligados para não cair no consumo consciente acima de tudo, né? Isso mesmo. Se nós somos consumidores, nós temos que ter, infelizmente, há pessoas que querem se aproveitar desse momento, mas nós temos que ter, primeiro, né, o senso de pesquisa, sempre pesquisar. Porque quem lê, quem vê, quem assiste, né, uma TV, quem escuta um programa, ele vai saber qual caminho ele vai.
Então, aquele consumidor que está nos escutando nesse momento, ele sabe que hoje ele tem que fazer uma pesquisa. Ah, não vou comprar hoje, não consigo comprar hoje. Não vou conseguir ir para o centro da cidade, não consigo ir no mercado, não consigo procurar uma floricultura para comprar nesse momento. Mas ele tem que começar a pesquisar já quais são os valores de flores, de vela, de coroa, se for necessário. Ele já começar a pesquisar no celular dele agora, para amanhã, quando ele for comprar... Ele já tem noção, Ele né? já tem noção. Ah, não, essa flor está muito cara. E lembrando, né? Não é porque você vai até o cemitério que você tem que adquirir aquele produto por aquele preço. Talvez você não consegue comprar amanhã porque está muito caro, vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, né? Não tem problema nenhum. Né? Amanhã vai, né? Faz a sua oração, independente da sua religião, vai, reflita naquele momento, né? Mantenha o teu luto naquele momento, mas não precisa levar nada que seja caro. Até para você não se endividar. Né? Muitas vezes as pessoas se endividam nesse momento e a gente não está falando de algo que a pessoa que está lá vai utilizar, né? Então, uma oração cabe nesse momento, em outro momento você vai lá, ou vai lá, só limpa, né? O cemitério, cuidado com os produtos de limpeza também, na porta do cemitério, que você quer passar uma água sanitária, você está ali, tem pessoas que também vendem, ambulantes que vendem, cuidado para você não pagar muito mais caro e acabar se endividando nesse momento. Tá certo. Obrigado, doutor André. Mais um quadro A Voz do Consumidor que retorna na quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado, Jorge. Um bom Dia dos Finados a todos. Não vai ser um feriadão comum, né? É atípico, porque recentemente tivemos enchente, não tem nem como falar em feriadão agora nesse mas momento, tem né? previsão de chuva forte entre quinta e sexta. Eu vou te falar, hein? Isso, né? São Pedro gosta de um final de semana e um feriado para deixar a gente com os cabelos em pé, Chega dia de né? semana, não chove, né? Mas, de certa forma, esperamos que todos fiquem bem atentos aí com as previsões. É chuva forte mesmo, Jorge. E aqueles locais que estão em cota de enchente baixo sempre mantenham atenção. Exato. A prefeitura tem feito um trabalho excelente, né, na nossa cidade, mas também não consegue dominar a chuva. Então, que todos fiquem muito atentos. Valeu, um abraço. Bom feriado para o senhor. Obrigado.